Olá pessoal, estamos aqui de volta na nossa web aula da unidade 2, nossa segunda web aula. E aqui a gente vai falar de o que é varejo, o que é atacado, quais são as competências. Vamos falar os principais tipos de varejo, suas características e também o comportamento do atacado, ok? Bom, dividi essa nossa segunda aula aqui, a aula da unidade 2, os seguintes tópicos, né? Então, a gente vai falar dos conceitos do marketing atacado e varejo, vamos falar dos tipos de varejo, depois tipos de atacado, atacadistas, né? Vamos falar das estratégias de varejo e, por final, falaremos das estratégias de atacado, ok? Então, vamos explorar aí o varejo atacado. Bom, os conceitos eu trouxe aqui, eles até conceito comparativo entre varejo e atacado, né? Então, o varejo ele é um intermediário no meu processo de distribuição entre atacadista e cliente, né? Ou também ele pode ser diretamente do produtor para o cliente, né? Já o atacadista não, ele não dá para ser do fabricante, aliás, do atacado para o cliente, né? Então ele é o intermediário entre fabricante e varejista. Okay? Então, se eu tenho um atacadista, ele vai entregar para o varejo. Se eu tenho um varejo, ele entrega para o cliente final. Né? Então, assim que é o fluxo. Né? Eu posso não ter atacado e ter varejo. Tá? Então, aí eu tenho o processo de distribuição direto da fábrica para o varejo. Ok? O varejo tem característica de venda em pequenos lotes, né? Uma venda varejo, né? Uma venda pulverizada. O atacado é uma venda em grandes quantidades, grandes negociações para abastecer o próprio varejo, né? E o varejo tem vendas para fim de consumo, né? Então é para o consumidor final. E já o atacado é fins de revenda, porque ele vende para o varejo, ok? Então esses são os principais conceitos e diferenças entre esses dois tipos de intermediários. Vamos falar um pouquinho do tipo de varejo, né? Não tem uma classificação, né, homologada de varejo, mas essa é a classificação que está na nossa disciplina, no nosso e-book. Então, que tem esses dois tipos de varejo aí para a gente entender. Tem os tipos de alimentação, né? Então, eles trabalham, por exemplo, supermercados, varejistas de grande porte, né, conveniência, né? Então, e eu tenho a mercadoria em geral. Então, ele separa a alimentação da mercadoria em geral. Na mercadoria em geral tem lojas de desconto, loja especializada, drogaria, especialidade, loja de departamento, a off-price, né, fora de preço. Então, a gente tem esses tipos de varejo aí. E os atacadistas? Bom, eu tenho aqui atacadista comercial, atacadista de serviço completo, aí tem o de serviço limitado, tem os corretores e agentes que trabalham ali como intermediário entre o atacadista e o fabricante, tem os filiais escritórios de fabricantes e varejistas, e eu tenho também os atacadistas especializados. Bom, quais são as principais estratégias de varejo, né? Então eu tenho aqui, primeiro, a definição de mercado-alvo. Eu vou definir qual é o mercado em que eu quero atuar, né? Com base nisso, as suas necessidades e tal, para assim desenvolver as minhas estratégias, que pode ter uma estratégia de merchandising, que é, vocês vão ver na próxima unidade, é a ação no ponto de venda. A gente tem promoções que a gente pode usar nas nossas lojas de varejo, né? Diversos tipos de ação de promoção, que a gente vai falar logo à frente. Locação, distribuição, a atmosfera da loja, né? Fazer o design ali, revestir a loja, né? Com a finalidade de ter um melhor resultado com as vendas, ter estratégia de precificação conforme o varejo. Eu posso ter algumas estratégias voltadas ali no varejo e serviços ao cliente, né? Que é o pós-venda. Eu posso desenvolver também junto com o varejista serviços ao cliente, né? Ok? Bom, vou voltar um pouquinho antes de entrar aqui no atacado. Eu queria só retornar aqui, né? Pensem lá vocês que entram no supermercado, né? Tem algumas estratégias, né, que ele fala de atmosfera da loja aqui que são importantes, que eu queria até ilustrar um pouquinho com vocês. A maioria dos supermercados, se não todos, eu não quero que
falar que são todos, mas a grande maioria dos supermercados, em todos que eu entrei e entro ultimamente, você entra pelo lado direito do supermercado. Não sei se vocês notaram isso. E logo à tua frente, você tem os produtos de maior valor agregado, os produtos eletrônicos. Então, justamente para que você seja já impactado com algumas promoções dos produtos que você não foi comprar ali no supermercado normalmente. Você não vai no supermercado comprar uma televisão. Você vai primeiro comprar bebida, né, na maioria dos casos. E a bebida está onde? Na última gôndola, no último corredor do supermercado. Então, justamente é uma estratégia de alocação dos produtos de forma em que você tem que percorrer todas as gôndolas do supermercado para você buscar o teu produto. Uma outra estratégia é visão do produto, né? O produto que está na visão do cliente é o produto com maior valor agregado. Então são algumas estratégias aí que os supermercados utilizam por observação, né? Ele consegue, tem laboratórios de pesquisa, né? Ele grava, né? Como é que você se locomove dentro do supermercado para ele entender qual é a melhor disponibilização das suas estratégias promocionais, ok? Um exemplo aí, só para ilustrar. Com relação à estratégia de atacado, também passa pela definição do mercado de atuação. Tudo passa pelo que é importante para o mercado, qual o tamanho desse mercado. E aí define o público-alvo dentro desse mercado. Após a definição do público-alvo, você entender as necessidades, como é que ele quer, como é que ele é impactado por isso, né? Define os canais de distribuição, como é que você vai entregar, distribuir o produto, por exemplo, para os varejistas. Identificar como é que os concorrentes atuam, qual a capacidade de atendimento que você precisa ter e qual a capacidade de comunicação também para você impactá-lo, né? Para você se relacionar. E assim a gente finaliza a nossa segunda aula, né? A aula da nossa unidade 2. Espero revê-los na unidade 3, né? E fiquem à vontade aí para dirimir todas as suas dúvidas no nosso fórum Fale com o Professor. Estou disponível 24 horas ali para responder para vocês. O que vocês precisarem, estou à disposição. Então, bons estudos a todos e nos vemos na nossa próxima aula.